Estamos iniciando mais um diálogo e tendo a honra de receber hoje o Dr. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central por 2 vezes, doutor em economia pela FGV, para falar um pouco conosco, um pouco da economia, um pouco do papel do Banco Central. Obrigado, doutor Gustavo. Prazer. Vamos lá. Doutor, a independência do Banco Central atingida, teoricamente atingida o ano passado, isso dá mais credibilidade, mais confiabilidade para o Brasil? Sem dúvida, né? É uma característica dos países mais desenvolvidos do ponto de vista econômico, de terem os seus bancos centrais independentes ou autônomos, né? Isso dá uma garantia adicional de que esses países têm um compromisso com a estabilidade da moeda, né? E, evidentemente, a estabilidade da moeda é um dos alicerces fundamentais da atividade econômica, do crescimento econômico e da própria cidadania, né? Quer dizer, países que não têm moeda estável são países que têm poucas chances de crescerem, né? E, além disso, a inflação, né, ela é muito perversa, principalmente para as camadas mais pobres da população, né? Então, é muito importante ter o Banco Central com autonomia. E a minha pergunta, ela se prende por um motivo básico, em que, de alguma forma, a autoridade monetária, no caso, o presidente do Banco Central, ela busca a estabilização da moeda, mas, ao mesmo tempo, pode sofrer pressões da economia, como, por exemplo, no Japão, nós temos extremamente questionado um país que cresce há tantos anos e todo ano, mas lá é muito questionada a independência do Banco Central. Então, de qualquer forma, existe uma pressão. Eu não quero nem falar da China, né? Aí eu não quero entrar nem no Banco Central chinês, mas mais no Japão. Eu questiono essa realidade dessa independência sem a pressão econômica. Não, é natural que os bancos centrais sejam questionados, né? Desculpa. Eles, evidentemente, têm um trabalho a fazer, mas muitas vezes a política monetária ela é questionada. Mas uma questão muito importante de levar em conta é que os bancos centrais eles são apenas uma das peças da engrenagem que traz o crescimento econômico, né? O caso do Japão é típico. O problema do Japão não é um problema de política monetária, embora possa ter havido equívocos, né, de política monetária. A questão japonesa é mais profunda, tem a ver com aspectos demográficos, aspectos de excesso de poupança, por exemplo, dos japoneses. Enfim, tem uma série de fatores que explicam, né, por que a economia japonesa ela ficou mais estagnada nas últimas décadas, tá? Então, assim, uma andorinha só não faz verão. Então, o Banco Central sozinho ele não é capaz de trazer um crescimento econômico sustentável se outras variáveis também não estiverem na mesma direção, né? Algumas escolas, e quando eu digo escola, não é escola de economia, mas é escola de bancos centrais, criticam muito o fato do dólar, em defesa de, pelo menos o que a gente vê aqui no Brasil, a cobrança do dólar ser flutuante, quer dizer, ou seja, ele flutuar de acordo com o mercado nacional, internacional, etc. e tal. Algumas escolas consideram importante a mistura de uma ingerência junto com a flutuação. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que a história econômica mundial e a própria história econômica brasileira mostra que o regime de câmbio flutuante ele é
superior aos regimes de câmbio fixo ou de câmbio administrado, vamos dizer assim, né? Por que isso? Porque os regimes de câmbio fixo, eles tendem a incentivar um excesso de endividamentos em moeda estrangeira, eles geram crises frequentes, crises cambiais frequentes, né? Ataques especulativos à moeda, enfim, tem uma série de desvantagens, né, desses regimes. Eles exigem normalmente taxas de juros mais elevadas para sustentar a paridade cambial, né? Enquanto o regime de câmbio flutuante, não, ele se ajusta, né, às condições de mercado, ele amortece, né, esses movimentos. Por exemplo, no caso brasileiro, é muito nítida a mudança, né, da estrutura das contas externas do país a partir da adoção do regime de taxas flutuantes no início de 1999. Então, assim, a meu ver, eu não tenho dúvida que o regime flutuante é mais adequado. Isso não significa, contudo, né, que o Banco Central seja um ator passivo nesse processo aí. O Banco Central ele pode e deve, né, atuar no mercado cambial para em situações em que há um excesso de volatilidade, em que há falta de liquidez no mercado, situações muito específicas, né, para evitar flutuações, tanto para cima quanto para baixo, né, É, do valor da moeda estrangeira. Tá? Mas, vamos dizer, essas intervenções pontuais do Banco Central não devem levá-lo a fixar o câmbio em determinado nível ou banda. a gente fala isso porque, por exemplo, no caso do Brasil, né? Se o governo quisesse interferir de alguma forma na relação do dólar, tem muita lição que poderia ser feita, como, por exemplo, pelo menos é o que a gente ouve, né? O senhor que é economista e professor no assunto é que pode nos esclarecer. Mas, por exemplo, uma reforma tributária, uma reforma fiscal, uma transparência em termos de arrecadação de impostos, uma transparência para as empresas recolherem seus impostos, não com 7, 8, 9, 10 impostos a recolher, o que provoca, até já provocou muita extradição de multinacionais que acharam, olha, não dá para trabalhar no Brasil com esse número, com essa loucura que é esse sistema tributário, né? Então, o governo poderia sim fazer alguma coisa que mexesse no dólar para baixo, para cima já faz. Esses fatores que você mencionou são fatores que fazem com que, em primeiro lugar, o país seja visto como uma economia mais arriscada e, portanto, isso leva os investidores estrangeiros a exigirem um prêmio de risco mais alto, né? Então, isso leva a uma taxa de juros mais elevada e também, evidentemente, a maior flutuação cambial, dependendo das circunstâncias conjunturais. Mas mais importante do que isso até é que esses fatores aí eles interferem diretamente na produtividade da economia, né? Na capacidade da economia de crescer, né? E uma das explicações exatamente pelo fato que o Brasil não tem tido um crescimento econômico sustentável e adequado nas últimas décadas, né? É exatamente esse, é o excesso de, de interferência burocrática sobre as empresas, uma carga tributária que não apenas é elevada, mas ela é ineficiente, ela gera muito trabalho inútil, né, por parte das empresas,
gera muita incerteza, gera muita dúvida. Então, assim, é um sistema que traz distorções econômicas, né? Então, tem uma série de questões aí negativas associadas ao nosso regime tributário. Uma reforma tributária, a meu ver, ela é fundamental, entre outros fatores, para aumentar o crescimento da produtividade no país, né, para permitir o aumento da produtividade e, assim, desse modo, o aumento do crescimento econômico, né? Pode ser que o pontapé inicial, pelo menos no que diz respeito ao ICMS, né? Pode ser que o pontapé inicial em relação à equalização do ICMS em todos os estados, mesmo que seja alto, mas que tenha uma taxa só, pode ser o pontapé inicial para se fazer essa tal dessa reforma tributária, porque eu creio que o ICMS talvez seja o ponto mais difícil de se conseguir acordo, né? Sem dúvida, o grande problema é o ICMS. E a questão não é só das alíquotas, é que os regimes tributários são distintos. Cada estado tem o seu código tributário, tem suas regras tributárias, tem os seus incentivos fiscais. Enfim, então, a empresa que atua no âmbito nacional, ela precisa entender a legislação tributária de 27 estados e do Distrito Federal, além dos municípios e do governo federal. Então, é um inferno tributário. Então, o que é o recomendável é que nós tivéssemos, né, um imposto sobre valor agregado nacional, né, assim, de âmbito nacional, com as mesmas regras e alíquotas, tá? Em que o contribuinte ele recolhesse esse imposto de uma só maneira, né, através de um só canal, e esse imposto ser dividido entre os estados e municípios de acordo com regras estabelecidas pelo Congresso, né, pelo Senado, principalmente. Então, assim, ou estabelecidas constitucionalmente, mas tendo do ponto de vista do contribuinte, uma visão única. Quer dizer, o contribuinte ele está recolhendo o imposto de valor agregado, não importa se seja em São Paulo, no Rio, em Brasília, no Amazonas, em Goiás, enfim, qualquer lugar, né, em que ele faça negócio. Na realidade, o ideal é que os impostos não vamos dizer, sejam diferentes do ponto de vista das empresas. Quer dizer, as empresas não escolherem o lugar onde vão produzir ou onde vão vender por razões tributárias, né? Mas sim por razões mais ligadas à dinâmica dos mercados, né? A existência de condições ali de produção melhor, existência de mercados, etc. Doutor, taxa de juros, né? Para o tomador de dinheiro, ela é perversa, né? Quer dizer, a gente passa aí o ciclo, seja por guerra, seja por Covid, ou por má administração, por quebrar o teto, qualquer outra coisa que gere inflação, o Banco Central tem que reajustar a Selic, e para o tomador de imposto, isso é um veneno, né, doutor? A taxa de juros é o instrumento através do qual o Banco Central atua sobre a demanda agregada, né, na economia, atua sobre a economia, e com isso ele busca adequar a inflação, reduzir a inflação às metas estabelecidas, né? É um remédio amargo, não resta dúvida, né? Não resta dúvida. Mas a doença é pior, né? Então, o que o país tem que fazer é evitar, né, esses surtos inflacionários. Por exemplo, muito deste surto inflacionário que atinge o Brasil e que vem lá desde o ano passado tem a ver com uma má administração da política fiscal, né?
não apenas pelo governo, pelo Poder Executivo, mas também medidas no âmbito do Congresso, né? Então, essa falta de disciplina fiscal, ela prejudicou ao desvalorizar a moeda brasileira e piorar as condições inflacionárias. Tá? Não foi o único motivo, sem dúvida, mas contribuiu. Então, assim, a inflação ela é uma doença, né, que prejudica muito mais do que o remédio, mas não significa que as taxas de juros realmente não sejam, a elevação dos juros não tenha efeitos mais negativos sobre a atividade econômica, né? E a necessidade é real, inclusive, em função disso. Eu falei com o Felipe Salto, do Instituto Financeiro do Independente. Ele deu um número assustador, né? Em 2017, ele estimava que cada ponto a mais na inflação, ou perdão, da Selic, significava 30 bilhões a mais de gasto do governo. 5 anos depois, em 2022, ele acha que dobrou 60 bi a cada pontinho a mais que se aumenta a Selic. Quer dizer, continuamos tendo remédio amargo, mas necessário. Sem dúvida. Uma das consequências negativas da elevação dos juros é o aumento do pagamento de juros pelo governo, pelo Tesouro, né? Os devedores, todos eles sofrem, né? Tem aumento dos seus encargos por causa da elevação da Selic. Por isso que é preciso ter uma administração fiscal, vamos dizer assim, correta, responsável, e também, claro, uma administração, uma política monetária também, que tem objetivos claros, que o Banco Central tenha credibilidade, porque uma das questões importantes da política monetária, só para a gente voltar àquele tema inicial, lá da autonomia do Banco Central, é que o Banco Central ele tem que ter credibilidade, ou seja, os agentes econômicos, as pessoas, as empresas têm que acreditar que ele está comprometido e tem os instrumentos necessários para reduzir a inflação. E quando isso acontece, a dose dos juros para derrubar a inflação é menor, porque as próprias expectativas dos agentes econômicos acabam levando a inflação a cair, né? Porque, vamos dizer assim, as empresas, por exemplo, não são estimuladas a aumentar os seus preços por causa de uma inflação esperada maior no futuro. Isso tende a reduzir a pressão inflacionária ao longo do tempo. Então, é importante ter essa credibilidade, e, né, eu diria, e por isso que é importante a autonomia do Banco Central. Mas mas é preciso ter credibilidade também na política fiscal. É por isso que essas medidas, como que, por exemplo, desrespeitam o teto de gasto, que desrespeitam a lei de responsabilidade fiscal e tal, elas têm um efeito negativo sobre as expectativas, né? As pessoas começam a duvidar, por exemplo, de que o governo vai ser capaz no futuro de pagar a sua dívida e tal. Então, é por isso que é necessário ter regras fiscais e que elas sejam que elas tenham credibilidade e que elas sejam cumpridas, né? O PIB do ano passado, 4,6%, 8,7 trilhões de reais. Para alguns, veio abaixo do esperado, porém, de qualquer forma, como o mundo recuperou um pouco das perdas dos 2 anos anteriores do Covid, né? Houve uma recuperação na medida em que a economia voltou a funcionar, né? As economias voltaram a funcionar e o surto da Covid foi não eliminado, mas reduzido, né? Então isso proporcionou uma recuperação
cíclica das economias globais, inclusive a brasileira, né? A questão quer dizer, hoje o nível de produção do Brasil já voltou ao que era antes da Covid, né? Em alguns segmentos até já é superior. A questão maior é a daqui para frente, quer dizer, como é que qual será o ritmo de crescimento do Brasil, já superado esse vale que foi criado pela Covid, né? E, infelizmente, as expectativas para o ano corrente, para 2022, são de um crescimento muito baixo, né? Em torno aí de 0,5% do PIB, mais ou menos. Então, e aí entram outros fatores, né, que esse ano devem prejudicar o crescimento, como, por exemplo, a própria taxa de juros mais elevada, né? A necessidade de derrubar a inflação, isso cobra um custo do ponto de vista do crescimento da economia. Mas não é só isso, né? Nós temos, por exemplo, esse ano um ano eleitoral, é um ano de muita incerteza, né? Porque a política econômica pode mudar radicalmente dependendo do desenrolar da eleição. Então, isso gera uma certa retração, né, nos investimentos, no consumo e tal, trazendo aí, evidentemente, acarretando um crescimento um crescimento menor do PIB nesse ano, né? Bom, o ministro Paulo Guedes falou que agora, em abril, deve ser o pico, na previsão dele, de juros, deve ser o pico da inflação. O que eu não entendo muito bem disso, porém ainda estou suspeitando disso. E o que a gente... O próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos, falou que se a taxa 12,75 traz a inflação para os patamares da meta. Essa é a declaração do presidente do Banco Central. É assim que o senhor vê também? Bom, a nossa previsão, a minha previsão é de que a inflação neste ano de 2022 ela deve ficar abaixo da do ano passado. Uma inflação que deve talvez ficar em torno de uns 6%, mas é uma inflação ainda acima da meta. Eu acho que dada inclusive a inflação que nós estamos observando, né, no primeiro trimestre do ano, acho bastante difícil o Banco Central conseguir trazer a inflação para a meta até o final do ano, né? Mas ela será menor. E com relação ao pico de juros, eu acho que ele não foi atingido ainda. Eu acho que nós teremos aí mais umas 2 ou 3 altas de juros até o Banco Central chegar a um patamar que é necessário, tá? Assim, a partir daí, sim, eu acho que a inflação ela começa a declinar ao longo do ano, tá? Mas a gente ainda vai observar no Brasil uma taxa de juros elevada ao longo de todo o ano de 2022 e provavelmente durante ainda uma parte de 2023. Doutor, só para a gente encerrar, se o senhor conseguir em 1 minuto, muitas economias estão achando que o yuan supera o dólar como moeda internacional. Há a expectativa também da Rússia, né, começar a receber em yuan, e o que prejudicaria o dólar, especialmente no que diz respeito à moeda internacional. Isso também pode estar influenciando no dólar estar em queda no Brasil? Não, eu acho que não tem uma influência desses movimentos que são esperados de longo prazo. Eu, particularmente, sou muito cético em relação ao yuan se tornar uma moeda universal como o dólar no curto prazo. Por quê? Porque a China, o governo chinês intervém muito no mercado de câmbio, não é um mercado de câmbio transparente, né? A própria economia chinesa é uma economia muito
tem muita interferência do Estado. O regime na China não pode ser chamado de democrático. Acho muito difícil a China ter uma moeda que tenha a mesma credibilidade do que o dólar. É claro que a utilização do yuan vai aumentar por razões óbvias, né? O aumento do tamanho da China ou da participação da economia chinesa na economia global, etc. Mas eu acho que o dólar ainda vai ficar muito tempo como sendo a principal moeda de reserva das economias globais, né? Da economia global. Quero agradecer enormemente a sua gentileza, nos ajudar, e trouxe muita luz aqui para a gente. Espero poder contar com o senhor numa outra oportunidade. Foi um grande prazer conversar com vocês. Pessoal, semana que vem estaremos de volta. Até lá!